E aí, pessoas, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o livro Olhos d'Água, da autora Conceição Evaristo, em especial o capítulo 4, Quantos Filhos Natalina Teve? Então, vem com a gente conhecer essa obra-prima de leitura e de sincera recomendação de mim e da minha equipe. E não esquece, se você gostar, deixe seu like. Então, vamos começar o vídeo falando sobre a autora do livro, Maria Conceição Evaristo de Brito. Ela nasceu em Belo Horizonte em 1946 e, de origem humilde, migrou para o Rio de Janeiro na década de 70 e é graduada em Letras pela UFRJ. Trabalhou como professora da rede pública de ensino e é mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio. E é doutora em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense. Ela é participante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país. Estreou na literatura em 1990, quando passou a publicar seus contos e poemas na série Cadernos Negros. Seus contos vêm sendo estudados em universidades brasileiras e do exterior. Agora, que sabe um pouco mais a autora, já dá para perceber que sempre tem como inspiração casos de mulheres negras e tudo que elas sofrem atualmente, discriminação, entre outras humilhações. Bom, em Olhos d'Água, lançado em 2014, a escritora reúne 15 contos em um só livro, que evidenciam a violência urbana que atinge pessoas negras. Na história, a autora expõe o cotidiano de mulheres que sofrem com a miséria e a exclusão social. Com apenas 116 páginas, em Olhos d'Água, Conceição Evaristo ajusta o foco de seu interesse na população afro-brasileira, abordando, sem meias palavras, a pobreza, a violência urbana que acometem. O livro passa temas como fome, constrangimentos, aborto e suicídio, abordando a vulnerabilidade dos amores e lágrimas fingidas que aliviam lágrimas verdadeiras. Apesar da brutalidade dos contextos das personagens, a riqueza da prosa nos permite empatizar com cada uma e humanizar os seus sofrimentos. A quarta gravidez de Natalina não lhe deixava em dívida com pessoa alguma. Não devia o prazer da descoberta ao iniciar ser mulher, como tinha sido nos encontros com Bilico. Não devia nada, como na segunda barriga, quando ficou devedora diante da inteireza de Tonho, que se depositava pleno sobre ela, esperando que ela fosse viver com ele dias contínuos de um casal que acredita ser feliz. Não era devedora de nada, como na terceira, ao se condoer de uma mulher que almejava sentir o útero se abrir em movimento de flor criança. Doou sua fertilidade para que a outra pudesse inventar uma criação, e se tornou depositora de um filho alheio. Não, dessa vez ela não devia nada a ninguém. Se aquela barriga tinha um preço, ela também tinha o seu. E tudo tinha sido feito com uma moeda bem valiosa. Agora teria um filho que seria só seu, sem ameaça do pai, de mãe, de sapracheades, de companheiro algum ou de patrões. Como já diz no título do conto, Natalina, ao longo da sua vida, teve alguns filhos. Dos 4 filhos que ela teve, apenas o último ela considerava só seu. Na sua primeira gravidez, ela ainda era muito nova, mas já sabia que não queria aquele filho. Então, quando ela se viu desconfiada, de que estava grávida, ela começou a tomar alguns chás que ela já tinha visto a mãe tomar. Só que esses chás não adiantaram. Então, ela e a mãe ficaram preocupadas com isso. E a mãe disse que se não adiantasse os chás, que ia levar ela a Saprachedes, que era uma parteira, de que ela tinha muito medo porque as pessoas falavam que essa senhora comia crianças. Então, ela se vendo muito assustada, ela espera a mãe sair para ir trabalhar e ela foge de casa, sai de casa sem rumo algum e não volta mais. Na sua segunda gravidez, ela já é mais esperta, já está mais madura e nunca se descuida. Sempre quando se desconfia de algo, ela já começa a tomar os chás. Mas, mesmo assim, tem uma hora que ela acaba engravidando novamente do Tonho. E de primeiro, assim, ele desconfia, mas ela não conta pra ele. E quando ele descobre realmente, ele fica muito feliz e ela não esperava aquela reação.
e ele pretende levar ela para sua terra natal e formar família, mas ela não queria também isso. E ele se vê confuso com, né, esse não querer dela, porque para ele a mulher, né, é o sonho criar tipo família, ter um filho e tal, só que ela não queria isso. Então ele acaba levando o menino para sua terra natal sozinho e muito triste, né, porque ela não vai, e ela fica. Na sua terceira gravidez, ela também não queria ter aquele filho, mas o casal, na casa em que ela trabalhava, queria, porque a mulher, né, a sua patroa, ela não conseguia engravidar. Então ela pede a Natalina que Natalina tenha seu filho e que gere e tudo mais, para que ela realmente consiga ter, né, criar uma criança que era o sonho dela. Então ela liga desesperada para Natalina, pede a ela e Natalina aceita. Essa terceira gravidez é uma gravidez muito difícil para Natalina, ela tem enjoos e ela quase morre. Só que ela acaba ficando tudo bem, ela tem um bebê e depois os patrões, né, deixam ela de lado e ela segue a sua vida. Desde Natalina aconteceu fruto de um estupro. Ela estava dormindo em sua casa quando dois homens entraram, né, invadiram na calada da noite e perguntaram por um irmão dela. Só que ela não tinha nenhum irmão, ela tinha só 6 irmãs, né, que ela tinha deixado lá com a mãe quando ela fugiu de casa, mas ela não tinha nenhum irmão. Então ela negou e eles falaram que seria pior se ela negasse e acabaram levando ela, né, sequestrando ela, vendaram seus olhos e a levaram para um lugar de mato, né, uma estrada com matagal, e lá um deles acabou estuprando ela. E quando, né, acabou, né, de estuprar ela, ela conseguiu pegar a arma dele, que ele tinha deixado no chão, e matou, né, o estuprador. E aí ela acabou ficando grávida, né, do seu quarto filho, e essa gravidez foi diferente de todas as outras, porque ela não se sentia devedora de ninguém e ela ficou até feliz, né, com aquela gravidez. Foi a única gravidez que ela sentiu que aquele filho seria só seu e que não teria marca de ninguém, nem mesmo dela. Então, foi a sua última gravidez e ela realmente se sentia feliz. Não com o que aconteceu, né? Claro, ela ficou com ódio, muita vergonha, mas em si a gravidez ela foi a única que ela se sentiu mesmo como se fosse seu aquele filho. Quantos filhos Natalina teve? Conceição Evaristo, ela aborda questões sobre a sexualidade, a feminilidade, a maternidade, né, de mulheres negras. E também aborda as questões de violência física e psicológica que essas mulheres passam, né, diariamente. Na primeira gravidez de Natalina, ela ainda era muito jovem, sofreu a pressão de sua mãe. Então já aborda essa questão psicológica, de toda essa pressão sobre uma criança, né, quase ainda, tipo, acabou de deixar de ser criança, mas, né, não ter criança. E na segunda gravidez de Natalina, ela já era mais esperta, e ela encontrou um homem que realmente queria formar família, queria, né, fazer ela feliz, mas essa também não era o sonho dela, né, não é essa idealização dela, né, porque as pessoas têm essa concepção de que a mulher quer formar família, quer ter filhos, né, que esse é o sonho. Então, Conceição traz essa diferença, né, que tipo, pode ter outros pensamentos, né, que as mulheres não seguem o mesmo caminho. Na sua terceira gravidez, ela né, teve um filho que seria da sua patroa, né? Então aborda mais essa questão de diferenças sociais e tudo mais. E a sua quarta gravidez, né, fruto de um estupro, em que, né, aborda essa questão da violência física, né, do estupro, né, que acontecem com diversas mulheres do nosso país. E que a Helena vai falar mais um pouco sobre essas questões sociais. A obra evidencia a violência urbana e a desigualdade social, principalmente relacionada à mulher. A autora ela traz em tona a questão de ordem social, religiosa e cultural relacionadas à miséria. Ela relata também várias histórias de homens e mulheres negros que sofreram e sofrem até hoje os mais diferentes tipos de violência e depreciação da sociedade. Suas obras abordam temas sobre desigualdade social, racial e de classe. Os livros da autora eles são essenciais para dar visibilidade às mulheres negras que sofrem violências e preconceitos diariamente da sociedade. O livro conta também diversas ocasiões de sofrimento das mulheres
E mesmo sabendo que o livro só tem 15 contos, nós leitores sabemos que nunca é só isso. Mas milhares de casos, divulgados e escondidos, mostram que o livro é só uma pequena parcela dos diversos casos que existem. O capítulo apresentado, ele só mostra o quanto o improvável pode acontecer. A abordagem de gravidez na adolescência, estupro, abandono dos filhos, falta de amor e tudo isso que continua presente hoje em dia e precisa ser combatido.